Fala galera do Me Salva! Hello, hello, hello! Começamos mais uma aula de Biologia com vocês, professor Brunão, o cara do tardígrado. Hoje a aulinha gostosa, maravilhosa, porque começaremos a nossa rainha ecologia. Assim como a tempestade é a rainha dos elementos, é a rainha dos X-Men, a ecologia é a nossa matéria ômega quando a gente fala em estudos biológicos para a prova do Enem. E é hoje que a gente vai começar a estudar essa linda, maravilhosa e gostosa. Jovens, olha só, seguinte. Hoje então a gente vai começar a estudar a nossa ecologia, iniciando por entender o fluxo da matéria e da energia. O que eu quero dizer com isso? Estamos falando sobre as cadeias alimentares, ok? Então hoje a gente vai falar sobre as cadeias, sobre as teias, sobre a pirâmide e como a matéria e a energia se comportam dentro desses níveis de análise que a gente pode ter sobre os seres vivos, ok? Beleza? Tranquilo? Então vamos para a mãozinha, bora para a mãozinha para a gente poder começar aqui a nossa aula. Seguinte, come on. Ó, o que é essa tal de cadeia alimentar, ok? O que é essa tal de cadeia? A cadeia, ela é uma construção, uma representação linear de como a matéria está sendo, e a energia, né, está sendo transformada e transferida ao longo dos ecossistemas. A gente tem aqui o organismo A, o organismo B, o organismo C, o organismo D. Observem que a gente tem aqui, ó, uma relação linear entre eles. Não tem vai e volta, não tem muda para cá e muda para lá, não tem posso estar conectado com um ou estar conectado com o outro. Não, ok? A gente na cadeia alimentar só tem uma linha de raciocínio que está sendo analisada. Obviamente, na natureza não é assim, né? Coitada da espécie que só consegue se alimentar de uma coisa. Essa aí, ó, vai passar trabalho. A gente precisa ter mais opções, digamos assim, ok? A gente precisa ter um olhar mais disponível para aquilo que o ambiente nos oferece. A vida é bem mais fácil assim do que se a gente é criterioso demais, ok? Então, olha só. A gente vai falar agora sobre as cadeias alimentares, ok? Então, a gente tem esse percurso que a matéria e a energia vão fazer dentro dos ecossistemas, dentro dos níveis tróficos, ok? Eu coloquei aqui alguns exemplos de seres vivos e a gente vai entender esses papéis que esses organismos vão desempenhar dentro do ecossistema. Então eu coloquei aqui para vocês uma plantinha, tá? Uma costela de Adão aqui, algo do gênero. Olha só, seguinte, toda a cadeia alimentar vai começar com esse tipo de organismo aqui que a gente vai chamar de produtor. Então esse é o ponto que a gente nunca pode esquecer. Às vezes a gente esquece, por isso eu estou reforçando. Não pode se esquecer que toda cadeia alimentar vai começar com um organismo chamado de produtor. Mas não interessa. Esse produtor vai ser o quê? Um organismo que produz o seu próprio alimento. Ele pode ser uma planta, ele pode ser uma bactéria que faz fotossíntese, uma bactéria que faz quimiossíntese, ele pode ser uma fruta, ele pode ser um pedaço de madeira, não interessa. Um organismo que tem uma relação com a própria produção de alimento. Não pode ser um animal, não pode ser um fungo, não pode ser um zooplâncton. Esse organismo tem que produzir seu próprio alimento. Então essa é a primeira coisa que vocês sempre vão procurar. Toda a cadeia alimentar vai começar do que a gente chama de produtor, ok? Beleza? Tranquilo?
Então, olha só. Seguinte. O produtor, ele vai ser o organismo que faz o quê? Que ele faz o quê? Uma conversão de energia. Ele vai converter... Vou mudar pela matéria, começar pela matéria. Uma conversão da matéria inorgânica para a matéria orgânica, ok? Então, olha só, o produtor, ele vai pegar compostos inorgânicos, aqueles que não são produzidos por seres vivos, e vão transformar ele num composto orgânico. Aqui está a matéria que um organismo vivo consegue utilizar. Então, por isso que todo consumidor depende de um produtor em alguma instância. Ele pode não comer planta, ele pode ter nada de planta, por exemplo, na sua dieta. Mas a obtenção do alimento dele exige que exista um produtor lá no início da cadeia. Porque é o produtor que vai converter a matéria inorgânica em orgânica. É a matéria orgânica que vai servir como fonte de energia. A matéria orgânica que vai aportar os nutrientes que esse ser vivo precisa. Então, em último caso, todo organismo, por mais carnívoro que ele seja, ele depende de um organismo lá do começo da cadeia alimentar. Pode ser uma planta, pode ser uma alga, pode ser uma bactéria, ok? Beleza? Então isso é fundamental que vocês tenham essa relação. Além disso, quando a gente fala, por exemplo, de fotossintetizantes, que é o exemplo que mais vai aparecer para vocês no Enem, a gente tem aqui uma conversão de energia luminosa, deixa eu botar pra cá, aqui, de energia luminosa em energia química. Então, quando a gente está falando de uma planta, de um produtor que é fotossintetizante, ele converte a luz em energia química. Converte a energia luminosa, que está vindo lá com os fótons, em carboidratos, ok? Em ATP. Então, isso é importante que vocês possam fazer essa análise do papel e da importância desse primeiro organismo aqui. Como este é o primeiro organismo, nós vamos dizer que este é o primeiro nível trófico. Todas as vezes que vocês lerem em biologia a palavra trófico, tem a ver com alimentação. Autotrófico, heterotrófico, sei lá. Acabou. Nível trófico, cadeia trófica. Então, todas essas palavras que tem esse prefixo atrofiado, por exemplo, né? O músculo atrofiado. O músculo que já não está mais recebendo alimentação, não está mais recebendo estímulos, ok? Então, essa relação hipertrofia... agora, meu, veio, ó. Agora liguei o HD aqui. Eutrofização, exatamente. Então, todas essas palavras que têm trofos na sua construção têm alguma relação com nutrição, com alimentação, ok? Beleza? Tranquilo? Então, é importante que vocês façam essa relação, tá? É bem importante que vocês façam essa relação. Top, muito bem. Então, eu sei que esse organismo aqui, produtor, pertence ao primeiro nível trófico e que ele converte matéria inorgânica em orgânica. Agora, olha só, o que acontece? Olha a direção que eu vou fazer a seta e olha como eu vou ler ela. Presta atenção. A planta serve de alimento para o gafanhoto. Pegaram a relação? A planta serve de alimento para o gafanhoto. É assim que a gente lê essa seta da cadeia alimentar. Então, por isso que ela aponta para este lado aqui, ok? Beleza? A planta serve de alimento para o gafanhoto. Bom, então se o gafanhoto come a planta, se o gafanhoto está comendo um outro ser vivo, ele já não é mais produtor, eu não posso chamar ele de produtor. Então, agora ele vai ser denominado como consumidor. Bom, o gafanhoto serve de alimento para o sapo. Então, o sapo também não é um produtor. O sapo também é um consumidor. Mas qual é a diferença entre o gafanhoto e o sapo? É que o gafanhoto é o primeiro consumidor. Então, vou chamar ele de consumidor primário.
e o sapo de consumidor secundário, ok? Em quais níveis tróficos eles estão? Presta atenção agora, não confunde isso. O gafanhoto está no segundo nível trófico, enquanto o sapo está no terceiro nível trófico. Então, o consumidor primário está no segundo nível trófico, porque ele é o segundo passo da cadeia, e o consumidor secundário, que é o segundo consumidor que aparece, ele está no terceiro nível trófico, porque ele é o terceiro passo da cadeia, ok? Por lógica, então, essa serpente é o quarto nível trófico e a gente vai chamar ela de consumidor terciário. Ok? Beleza? Então, essa relação que a gente vai estabelecer entre esses organismos da cadeia alimentar. Ah, e pode ter um quinto nível trófico? Pode. Pode ter um sexto nível trófico? Ih, olha, já acho meio difícil. Eu quero que vocês entendam, tá? Aqui. A energia está entrando aonde nessa cadeia alimentar? Aonde que a energia está entrando? Aqui. Se essa cadeia alimentar for longa demais, essa energia, que é o que a gente está procurando, não vai chegar até lá o final. Então, entendam que cadeias alimentares nunca são muito longas. Elas raramente se estendem, consumidor quinquenário, consumidor hexacenário, sei lá. Não existe isso. Porque não é muito difícil, não tem como a energia conseguir perdurar em uma cadeia tão longa assim, ok? Beleza? Então essa relação aqui é importante que vocês possam entender. Faltou um tipo de organismo aqui, né? Faltou um bichinho aqui aparecer, que é o tal do seu cogumelo. Cogumelo, que nem diz meus alunos, né? Quando eu dou aula para o sexto ano, eles falam cogumelo. Olha só, os cogumelos, os fungos e as bactérias, eles não participam de nenhum desses níveis aqui. Por quê? Eles são chamados de decompositores. Os decompositores, presta atenção, anota. Os decompositores não participam de nenhum nível trófico específico. Oh! Por quê? Porque eles participam de todos! Então vejam só. Os decompositores estão atuando em todos os níveis tróficos, ok? Então o decompositor ele vai decompor a folha dessa planta, a asa desse gafanhoto quando cair, a pele desse sapo ou o xixi dele quando ele fizer, o resto dos ovos dessa cobra quando ela tiver os filhos dela, ok? Então essa relação que eu quero que vocês compreendam. Os decompositores não possuem um nível trófico específico, porque eles estão atuando em todos os níveis tróficos, ok? Quem é que são os decompositores na natureza? São os fungos e as bactérias. Beleza? Então, os decompositores são os fungos e as bactérias. E aqui eles têm um papel muito especial. Too much, assim, ó. Very special, que eles fazem o quê? O contrário do trabalho dos produtores. Enquanto a plantinha convertia matéria inorgânica em matéria orgânica, o decompositor vai fechar este grande ciclo. O que ele fará? Converterá a matéria orgânica em matéria inorgânica.
disponibilizando novamente os nutrientes para que o produtor recomece esse ciclo da matéria aqui. Beleza? Então, essas relações aqui precisam estar muito bem estabelecidas para vocês, tá? Então, o nome dos níveis, localizar o nível e o que cada um desses organismos aqui é. Tem um ponto aqui que eu queria só voltar para refrisar para vocês. Esse consumidor primário aqui, geralmente ele vai ser chamado de herbívoro. Então, se uma questão falar um herbívoro, vocês já sabem que está falando do consumidor primário. Vocês já sabem que esse organismo se alimenta diretamente do produtor, ok? E somente do produtor, unicamente do produtor. Esses outros aqui vão ser carnívoros, vão ser detritívoros. Eles vão ter um nome diferente, ok? Você deve estar me perguntando aqui, tá, mas e o onívoro? Cadê o onívoro? Cadê o onívoro? Não tem. Não existe onívoro quando a gente está analisando uma cadeia alimentar. Porque lembrem, a cadeia é um fluxo linear. Não existem ramificações. Não existem duas possibilidades numa cadeia alimentar. Então, não existe espaço para o onívoro quando a gente está estudando uma cadeia alimentar. Ok? Beleza? Ó, vamos lá. Tem uma questão agora que eu quero que vocês olhem, tá? Então eu priorizei para vocês falar agora nessa cadeia que eu trouxe da matéria, né? Então vocês viram que a matéria é convertida ali pelo produtor, ela vai passando de nível por nível e depois é convertida novamente pelo decompositor e se torna disponível. Ou seja, a matéria dentro dos ciclos, ela é sempre reaproveitada. Não se esqueçam, a gente não pode esbanjar a matéria aqui no nosso planeta. Não cai 100 milhões de meteoritos todos os dias na Terra, trazendo mais matéria para o nosso sistema. Não cai. Então a matéria que a gente tem na Terra precisa ser reciclada. Os átomos que fazem parte do meu corpo já foram rocha, já foram parte do oceano, já foram cocô de um guaxinim, já foram a semente de uma maçã, whatever. A matéria ela é sempre reciclada dentro do nosso sistema Terra. Por isso que existem os ciclos da matéria. Ok? Beleza? Já a energia não tem essa de reaproveitar a energia. Não tem. Porque, cara, para e pensa, né? Não faz nem sentido. Todos os dias a gente recebe um rajadão de energia. E esse rajadão vem do Sol, ok? O Sol é o rei, o Sol é o rei, o Sol é o rei, é o rei, é o rei. O Sol tá todos os dias mandando seu rajadão de energia aqui para a Terra. A gente todos os dias recebe a radiação solar e essa é a fonte primeira de energia do nosso planeta, ok? Essa é a fonte primeira de energia do nosso planeta. Então não faz nem sentido que a gente recicle energia se a gente for parar para pensar no funcionamento das coisas, né? Então qual é a relação? A energia ao longo da cadeia alimentar, ela não é reciclada. Não existe reaproveitamento de energia ao longo da cadeia alimentar. A energia, ela se dissipa. O fluxo da energia é unidirecional. Vamos anotar essas palavras aqui? Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Então, a energia do Sol é captada pelas plantas através da fotossíntese. Então, o fluxo energético, olha só, deixa eu contornar aqui que essa luz está meio estourada, peraí. Ó, aqui o fluxo... Nossa, sou péssimo com isso. Ó, vejam só. Ah, meu Deus, só ficou torto demais. O fluxo energético, vou pintar.
Aula de artes. Vejam só como o tamanho dessa barra aqui ela vai mudando ao longo do tempo. Então tem uma espessura muito maior aqui em cima. Ai, é porque eu tremi, essa mesa é pequena pro tamanho do meu braço. Eu não consegui fazer ele deslizar. Ó. Então vejam como a espessura dessa barra aqui está muito maior do que lá no final. Então imaginem que isso aqui é a quantidade de energia disponível. Essa quantidade aqui em quilocalorias mesmo, ok? Então a quantidade de energia disponível ao longo da cadeia alimentar vai diminuindo, ok? Beleza? Então vamos pensar que aqui eu tenho 10.000 quilocalorias, ok? Então o que que acontece? A planta vai lá, vai pegar o sol e tudo mais, só que a planta vai crescer, a planta vai precisar criar suas flores, chamar seus polinizadores e tudo mais, ou seja, a energia gasta. Então essa energia é transferida para o coelho. Só que daqui para cá, o que que fica disponível de energia? Vai ficar 1.000 quilocalorias disponíveis para o próximo nível trófico. Esse próximo nível trófico aqui vai ter o quê? 100 quilocalorias disponível para o próximo nível trófico. Daqui para cá vai ter 10 quilocalorias disponíveis. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente transfere apenas 10% da energia entre um nível trófico e outro, ok? Os outros 90% da energia é dissipada para o ambiente por conta de todas as funções e todas as atividades do organismo. Então, isso significa que o fluxo... Já que eu vou escrever isso, vou escrever aqui em cima, vou fazer um parênteses aqui em cima. O fluxo da energia, ele é unidirecional. Ok? Essa palavra aqui precisa estar anotada por vocês, beleza? Todo mundo vai anotar essa palavra aí nos seus materiais, no seu caderno. O fluxo da energia é unidirecional. Não pode esquecer esse termo, essa afirmação. Ela é uma chave lá na hora das questões do Enem. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Adiante, então. Dois termos, então, depois da gente entender o fluxo da matéria e o fluxo da energia, que a gente precisa conhecer e ter bem gravado na gente, é o termo autótrofo, né? Então, quem são os autótrofos? São os produtores. Por que que eles são autótrofos? Porque eles produzem seu alimento. Então, os produtores produzem seu próprio alimento, ok? Os heterótrofos são quem? Os consumidores e os decompositores também, ok? Não tem decompositor autótrofo. Então, os consumidores e os decompositores são autótrofos, ok? Isso, Danilo, a matéria é cíclica. Por que que os heterótrofos são considerados isso, né? Por que que eles têm esse nome? Porque eles se alimentam de outro organismo. Ok? Então, esses dois termos aqui precisam estar bem claros, bem conceituados aí na mente de vocês. Tranquilo? Ó, vamos ver aqui. Vou fazer um remember.
Jovens, ó, essa maneira de representar aqui a cadeia alimentar, vocês compreendem ela? Olha só. Eu tenho aqui um degrau dos produtores, então aqui eu tenho umas algas, umas cianobactérias aqui, certo? Eu tenho os consumidores primários aqui, um camarão, um krill, um molusco filtrador. Consumidor secundário, uns peixinhos, um ouriço. Consumidor terciário, uns peixes, caranguejo, uma anêmona, por exemplo. Predadores de topo, uma ave marinha, um ser humano, um tubarão. E conectado a todos esses organismos, eu tenho os decompositores, que reciclam a matéria para poder, então, retornar aqui para os produtores. Certo? Tranquilo? Então, essa relação eu quero que vocês tenham bem estabelecida com vocês. Tá, beleza? O que eu quero que vocês pensem agora, tá? Deixa eu ver se vai dar certo o que eu vou fazer. Vou segurar assim. Não, já sei, peraí. Aqui. Olha só. Isso aqui é um trabalho que uma aluna minha fez e ela é incrível, incrível. E eu peguei dela para trazer para vocês, porque ela não faria algo tão bonito que ela fez. Olha só, seguinte. Temos aqui um cerrado. Identifica um bioma cerrado aqui. Olha ali as chapadas e tudo mais, certo? Então vamos pensar que estamos aqui no cerrado e nós temos alguns animaizinhos aqui no cerrado. Por exemplo, eu tenho um lobo-guará, eu tenho uma onça-pintada, eu tenho um tamanduá e eu tenho um bicho preguiça. Ok? Então vamos pensar que estamos aqui nesse ecossistema e eu quero que vocês pensem agora. Dentro desse ecossistema, quem é o produtor aqui nesse ecossistema? A gente tem toda a vegetação que está exposta aqui para vocês nesse diorama. A gente tem uma árvore aqui do cerrado com os troncos meio retorcidos, né? A gente tem toda essa vegetação de gramíneas aqui que recobre toda essa estrutura do cerrado. Então aqui nós temos os produtores desse ambiente que nós estamos estudando. Nesse ecossistema a gente vai ter alguma espécie de relação ecológica se estabelecendo. Alguém vai comer alguém porque a gente precisa se alimentar e é isso, faz parte, né? Então vamos pensar, quem seria um consumidor primário? Quem seria o consumidor primário? Opa, nesse cenário que a gente está estudando aqui. Quem é consumidor primário nesse cenário? Não, dos que dá pra ver. Para, não inventa bichos. Deixa os bichos minúsculos aí aparecer. Só os que vocês estão vendo. Ó, a formiga ali. A gente tem um animal aqui que sabidamente é um animal herbívoro. A preguiça, ok? Então, a preguiça, ela tá aqui na árvore comendo as folhinhas da árvore e ela vai ser, então, o nosso consumidor primário, ok? E daí eu conto uma coisa para vocês. Tem mais de um animal aqui que pode se alimentar de planta. Vocês estão ligados quem é? Vocês estão ligados quem é? O lobo-guará. O lobo-guará, ele tem na sua... Cavalo. Ele tem na sua dieta plantas muito específicas do cerrado que fazem parte da dieta dele. Então, muitas vezes a gente pensa que o lobo-guará, ele é um organismo que se alimenta só de animais, porque ele é um lobo, mas, na verdade, eu brincando com o bicho aqui, né? Mas, na verdade, o lobo-guará, ele também é um animal que se alimenta de plantas. Eita, caiu, ficou tonto. Ai. Deu. Essa planta, deixa eu ver minha tatuagem. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês, ó.
Eu tenho um lobo-guará tatuado aqui, acho que vai aparecer. Essa planta aqui, que é tipo um tomate, tá? É tipo um tomatinho. Essa planta se chama lobeira, porque ela é o fruto que o lobo-guará se alimenta, né? Então a lobeira é um dos vegetais que o lobo-guará se alimenta. Então ele não se alimenta só de animais. E aí a gente tem um problema. Aí a gente tem um problema, e é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Como é que eu tenho um animal que se alimenta de planta, mas também come outros animais, se até então te disse que isso não era possível, que isso não podia acontecer? Blim! Na cadeia alimentar, não pode, mas na teia alimentar, sim! Na teia alimentar, a gente vai ter organismos se comportando como onívoros. A gente achou o lugar deles agora na biologia. Chega de exclusão, muda Brasil, basta! O lobo-guará, ele é um exemplo de animal onívoro, ok? Beleza? Então, aqui nesse exemplo que a gente pode ter a preguiça se comportando como consumidor primário, o lobo-guará se comportando como consumidor primário também. Mas ele também pode se comportar como consumidor secundário, quando ele se alimenta de outros animais, assim como o tamanduá. Do que o tamanduá vai se alimentar? Das formigas que vocês me disseram que estavam vendo aqui, né? Então o tamanduá, ele vai ser um outro consumidor secundário que está nesse mesmo ambiente. Então, existe uma possível competição entre os organismos desse ambiente, configurando que dois animais podem se alimentar, por exemplo, do mesmo alimento, da mesma fonte. Por isso que a gente fala de teia, porque na natureza o que existe são conexões como essas, e não uma linha simples que é o que a cadeia alimentar mostra pra gente, ok? Beleza? A gente tem aqui um predador de topo. Essa onça pintada aqui, se ela der a louca, né? Tipo assim, ó, ai, tô voraz, tô com fome, ai, gostosa. Se ela chegar assim, uma vibe meio Nazaré, ela vai vir aqui e ela vai dar uma bicada no lobo-guará. Ela vai vir aqui e vai dar um fight no tamanduá. E ela vai estar se comportando como uma consumidora, por exemplo, terciária, se ela se alimenta do tamanduá que se alimentou da formiga. Acompanham? Ó, se ela se alimenta do tamanduá que se alimentou da formiga, ela é a consumidora terciária. Vamos montar isso aqui, ó. Vamos imaginar que eu tinha a formiga que se alimentou do produtor. O tamanduá, ela é a consumidora primária. O tamanduá se alimentou da formiga, consumidor terciário. A onça se alimentou do tamanduá, consumidora terciária. Então, ó, a formiga primária, o tamanduá secundário e a onça terciária. Mas, se essa... Peraí, morre. Se essa onça se alimentar do lobo-guará... Ai, teatrinho, aqui. Se essa onça se alimentar do lobo-guará, que tinha se alimentado da planta, agora ela é uma consumidora secundária. Entendem? Então essa onça pintada aqui, belíssima, a Juma, a Juma, ela pode se comportar tanto como consumidora secundária, como consumidora terciária, ok? Beleza? Então isso que eu quero que vocês entendam, que na natureza os organismos podem ter mais de um comportamento alimentar. E é isso que a teia vai mostrar pra gente. A teia vai refletir de uma maneira muito mais fiel as relações que se processam no ambiente natural de verdade, ok? E a preguiça ficou de boa. Vamos olhar no material, então, o esquema que eu preparei para vocês, para a gente poder entender isso graficamente. Ó, vem comigo. Como a gente vai decifrar, como é que a gente vai ler uma teia alimentar? Sempre com um ponto de partida. Sempre com um ponto de partida. A primeira coisa que tu te pergunta é aonde está o produtor? O que vocês estão vendo aqui nessa teia que eu estou mostrando para vocês que é produtor? O que vocês estão vendo que é produtor aqui?
Ó, vamos localizar? Deixa eu pegar uma caneta verde de produtor aqui. Verde produtor. A planta é um produtor, o fruto é um produtor e a madeira é um produtor também, ok? Então esses três organismos nessa teia atuam como produtor, beleza? Vamos agora estudar as possíveis relações. Vamos tentar ver o que chega até a Juma, tá? Nosso objetivo é entender qual é o papel da Juma nessa teia alimentar aqui. Vem comigo, vem comigo. A planta serve de alimento para a galinha, então a galinha é uma consumidora primária. A galinha serve de alimento para o gambá é um consumidor secundário, e o gambá serve de alimento para a Juma. Ou seja, a Juma é uma consumidora terciária, ok? Então aqui é uma possibilidade que existe de cadeia alimentar dentro dessa teia, ok? Agora, se eu fizer assim, ó, a planta serve de alimento para o emboá. O emboá é o consumidor primário. Emboá é o piolho de cobra, tá? São aqueles negocinhos, aqueles bichinhos que se juntam, sabe, preto assim, que se juntam, se enrolam num outro, fazem uns negócios meio estranhos. O emboá serve de alimento para a galinha. Então a galinha pode ser consumidora secundária. A galinha serve de alimento para o gambá, então consumidora terciária. O gambá serve de alimento para a onça, então consumidor quaternário, ok? Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vamos adiante então. Tem como essa onça ser consumidora secundária? Vamos pensar. O fruto serve de alimento para o porco do mato, então ele é consumidor primário. E o porco do mato serve de alimento para a onça. Então a onça pode sim ser consumidora secundária. A onça tem como ela ser consumidora primária? Não, não, não. Ela não come nenhuma planta, ela não come nenhum produtor. Então ela não pode ser um consumidor secundário. Agora a pergunta é: a onça pode ser consumidora quintenária? A onça pode ser consumidora quintenária? É um treino, tá? É um treino de visão. Não é uma brincadeira, só para vocês entenderem. Não é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui com vocês. É treinando o olhar de vocês. Então as questões vão apresentar uma teia e vocês precisam aprender a olhar ela, ok? Então por isso que eu estou fazendo esse exemplo aqui para vocês treinarem isso, tá? A Juma pode o que ela quiser. Vou ter que colocar ela aqui. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Se a madeira serve de alimento para o cupim, o cupim é consumidor primário. O cupim serve de alimento para a aranha é consumidora secundária. A aranha serve de alimento para a galinha é consumidora terciária. A galinha serve de alimento para o gambá é consumidor quaternário. O gambá serve de alimento para a juma é consumidora quintenária. Ouve o grito da pantera! A Juma pode o que ela quiser, exatamente como vocês falaram. Então, ó, o velho do Rio tá ali só observando. Jovens, então treinar o seu olhar para achar essas coisas é uma habilidade que vocês precisam desenvolver. Como é que vocês desenvolvem isso? Fazendo a tarefa de casa. Vamos lá, vamos lá. Eu tinha colocado uma outra teia aqui, mas eu não vou usar ela porque eu quero avançar um pouco na aula, tá? Eu tinha colocado uma teia marinha, mas ela é muito parecida, basicamente igual, então eu não vou explorar ela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que eu quero trabalhar agora com vocês? Vocês já entenderam o que é a cadeia, vocês já entenderam o que é a teia, ok? Jovens, qual é a grande questão, tá? Qual é a grande questão? Uma abordagem muito, mas muito comum na prova do Enem, que envolve cadeia alimentar, é associar isso com problemas ambientais, ok? Com toxicidade de ambientes, por exemplo. Então a gente vai ter uma questão lá no Enem que vai falar sobre agrotóxico e cadeia alimentar, contaminação por metais pesados e cadeia alimentar.
E tem dois termos que são muito importantes que vocês saiam daqui com eles muito bem estabelecidos na cabeça de vocês, ok? Beleza? Que é o quê? Que é o quê? A bioacumulação e a biomagnificação, ok? Beleza? Então, olha só, vem comigo. A gente tem aqui uma cadeia que eu montei para vocês, tá? Eu quero fazer um parênteses que depois que eu montei essa cadeia, eu vi que eu tentei fazer uma brincadeira, mas ela não foi muito boa, tá? Então eu vou consertar ela, peraí. Porque eu esqueci de botar uma coisa. Eu vou fazer um desenho aqui. Faça um desenho aí no seu também. Ó, vou colocar aqui, vou escrever uma alga azul, uma cianobactéria, ok? Uma cianobactéria aqui para vocês. Por quê? Por quê? Porque esse organismo aqui, que a gente chama de plâncton, fazer um parênteses biológico, tá? Esse organismo aqui que a gente chama de plâncton, lá no Bob Esponja, ele não é um plâncton apenas, ele é um zooplâncton, ou seja, ele não é um produtor, ele é um consumidor primário, ok? O plâncton do Bob Esponja não é um vegetal, não é uma alga ou algo assim. Ele é um zooplâncton, ou seja, ele é um heterótrofo, ok? Beleza? Então, antes, a gente sempre vai ter o quê? O fitoplâncton. O fitoplâncton, que é o que vocês têm aqui, como as algas azuis, né, as cianobactérias, como as algas em geral, essas fazem parte do fitoplâncton. Essa parte de organismos que ficam boiando na água e na água acabam então fazendo o papel de produtor, ok? Beleza? Então, ó, fitoplâncton em primeiro lugar, zooplâncton depois, sempre, tá? Aqui é um outro organismo que a gente chama de Daphnia. Daphnia, que é um copépode, um micro crustáceo. Aqui a gente tem um peixe que eu vou chamar de peixe 1, peixe 2 e o tuiuiu. Tuiuiu, ok? Então, esses são os animais que eu coloquei nessa minha cadeia alimentar aqui. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses para vocês verem, ó. Esse aqui é um plâncton da vida real, ó. Eu tatuei um plâncton. Então, esse aqui é o plâncton na vida real. O nome dele é copépode, ok? Ele é um heterótrofo, então ele não pode ser o primeiro da cadeia alimentar. Ele vai se alimentar de uma alga, ok? Vamos lá, adiante. Qual é o ponto dessa matéria? Se acontecer de esse ambiente aqui, se a fenda do biquíni, que a gente descobriu que é, sei lá, no meio de um manguezal aqui do Brasil, tá? Ela for contaminada por chumbo, por mercúrio. Ó, meu ambiente está contaminado. Metais pesados foram jogados, despejados na área ali do meu manguezal por uma mineradora. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ao longo da cadeia alimentar, esse material, esse metal pesado que se acumula nos tecidos dos seres vivos, eles vão se acumular de uma maneira diferenciada. A alga vai filtrar parte desse metal pesado. Então, olha quantas bolotinhas vermelhas eu coloquei na alga. 2. O copépode aqui, o zooplâncton, ele não vai comer uma aula. Uma aula não. Uma alga, tá? Ele não vai comer uma alga. Vamos supor que ele vai comer 2 algas. Então, o mercúrio que tinha no corpo dessas 2 algas vai ficar nele. Vamos supor agora que a Daphnia não vai comer só um plâncton. Ele vai comer 2 plânctons, tá? Então, ó,
todo o metal pesado que estava no plâncton aqui vai ficar agora no corpo da Daphnia. E assim sucessivamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 64. Ok? Então, olha só. Ao longo da cadeia alimentar, a gente observa que a concentração desses metais pesados vai aumentando ao longo dos níveis tróficos. E que todos os níveis tróficos acumulam esse metal pesado. Então, isso que eu quero que vocês entendam. A bioacumulação diz respeito ao efeito de acumulação de materiais, de substâncias, né? Nos tecidos vivos. Ou seja, a bioacumulação remete ao fato de todos os seres vivos dessa cadeia estarem com o metal acumulado nos seus tecidos, ok? Então, isso é a bioacumulação. A biomagnificação vai dizer respeito ao quê? Ao efeito de aumento da concentração de tais materiais ao longo dos níveis tróficos. Ok? Então, essa é uma diferenciação que eu preciso que vocês consigam fazer. A bioacumulação é porque o bicho guarda o material no corpo dele. Ponto. A biomagnificação é, ao longo das cadeias alimentares, esse valor aumenta. Isso significa que, por esse efeito, por essa combinação dos dois, a gente sempre vai encontrar o quê? O último nível trófico sempre é o mais prejudicado. Ok? O último nível trófico é o que mais vai acumular determinadas substâncias no seu corpo, porque ele está carregando tudo o que os outros, né, anteriores a ele na cadeia acabaram acumulando também. Beleza? Tranquilo? Vou falar com o meu rostinho aparecendo, vai que a minha beleza ajude vocês a entender. Olha só, seguinte. O que é bioacumular? Vou derramar esse café no meu braço. Minha pele vai absorver esse café e vai guardar dentro dela. Ponto. Ok? Ponto. Sei lá. O Luquinhas, ou o Daré, sei lá quem for, vai vir aqui, o Heron, sei lá que seja, vou pegar quem eu posso mexer, né? Vou pegar quem eu posso fazer piada. Eu derramei esse café no meu braço e minha pele absorveu o café no meu braço. O Heron veio aqui, derramou um café no braço dele e esse café foi absorvido pela pele dele. Nós dois bioacumulamos o café na nossa pele. Isso é bioacumular, ok? Beleza? Tranquilo? Ficou claro para vocês? Guardei no meu corpo. Isso é bioacumular. Só que nós dois, eu e Heron, somos herbívoros, ok? Beleza? Nós dois somos herbívoros. E daí vem o chuchu. O chuchu é um carnívoro. O chuchu é um lobão. Uau!
o lobão, o comedor de viadinho, o chuchu é louco, crazy. O chuchu vai vir aqui e vai fazer o quê? Vai me comer e vai comer o Heron também. O que vai acontecer? O chuchu vai magnificar, porque ele vai acumular no corpo dele tanto o café que estava no meu corpo, como o café que estava no corpo do Heron. Então agora no corpo do chuchu vai ter 2 vezes café. No meu só tinha uma, no do Heron só tinha uma. No chuchu magnificou, porque ele pegou o meu e o do Heron. Entenderam? Pegaram? Tava romântico antes. Fez sentido agora para vocês? Conseguiram entender a diferença de bioacumular e de biomagnificar? Aprendi mais do que poderia. Boa que a um minuto atrás botou, não entendi nada. Não faz sentido pra mim. Agora, aprendi mais do que deveria. Tá, beleza? Entenderam? Ficou claro isso pra vocês? Sim? De boas? Tá, vamos lá. Adiante então. Jovens, então, agora eu quero... Deixa eu achar aqui uma coisa no meu material. Eu quero fazer uma coisa com vocês. Vamos lá. Ó. Olha esse exercício aqui. Nossa, essa luz tá meio estourada mesmo. Ó. A figura mostra o fluxo de energia em diferentes níveis tróficos de uma cadeia, tá? O que vocês têm aqui? Vocês têm aqui uma planta. E vocês têm aqui não é essa a questão que eu queria. Sorry, desculpa. Perdão, sério, perdão. Essa aqui. Ó, essa aqui é a questão que eu quero. Vamos lá, vou fazer junto, tá? Vou fazer junto. Suponha que um pesticida lipossolúvel que se acumula no organismo após ser ingerido tenha sido utilizado durante anos na região do Pantanal. Ambiente que tem uma das suas cadeias alimentares representadas no esquema. Ó, vamos lá. O plâncton não tem a ver com energia, Luma, é matéria. Matéria, substâncias. Ó, o plâncton, a pulga d'água, o lambari, a piranha e o tuiuiu. Ok? Beleza? Essa é a cadeia que tem lá naquela região. Um pesquisador avaliou a concentração do pesticida nos tecidos de lambarias da região e obteve um resultado de 6,1. Então ele está me dizendo que o lambari tem 6,1 partes por milhão dessa substância, do pesticida. Qual será o resultado compatível com a concentração do pesticida nos tecidos dos outros componentes da cadeia? O que vocês precisam fazer aqui, jovens? Olha só. O lambari tem 6,1 de pesticida. 6,1 de veneno dentro do corpo dele. O que isso significa? Que quem tiver depois do lambari, precisa ter um valor maior. Quem estiver antes do lambari precisa ter um valor menor, para que então faça sentido. Entenderam? Essa é a relação que eu quero que vocês compreendam. Ó, como a gente vai fazer para resolver essa questão? Como a gente vai achar a alternativa certa? A gente vai pensar que o lambari ele estaria aqui, né? Lambari, lambarizinho, lambari. A gente sabe que o lambari tem um valor de 6,1. Então vamos colocar aqui, ó, 6,1, 6,1, 6,1. Vamos ver qual que vai fazer sentido. Plâncton tem 15, a pulga tem 10. Não faz sentido. Aqui tem que ser um valor menor. Então, já descartei a A. 6,1, 6,1, 6,1, 6,1, 6,1. Não são todos do mesmo nível trófico. Os valores têm que ser diferentes. Então, não pode ser. 2,1,
4,3, 6,1, 10,4, 14,3. Opa, essa aqui tá bom. Isso aqui tá bom, vou deixar, tá? Mas vamos confirmar. 2,1, 3,9, 6,1, até que foi bom. Opa, 4,1 aqui diminuiu, não pode diminuir depois. Então, tá errado. 8,8, 5,8, 6,1, 5,3, aqui tá uma loucura, né? Aqui não tem respeito nenhum. Então, tá errado. A nossa alternativa correta é a alternativa C. Ok? Beleza? Então isso é importante que vocês tenham aí nas mentes de vocês sobre essa relação de bioacumulação. Então quando a gente vê uma questão que fala sobre mercúrio, sobre chumbo, sobre agrotóxico, é muito comum, quase todos os anos no Enem tem uma questão que vai falar sobre isso. Ou é no PPL, ou é no normal, sempre no Enem do ano tem uma questão sobre isso. Sobre a mineração, né? Porque extrair lá, procurar o ouro do mercúrio, por exemplo, libera muito mercúrio nos rios e isso prejudica as cadeias. Então, impacta, por exemplo, na saúde dos pescadores ou das comunidades indígenas que se alimentam da pesca em locais que estão sendo explorados pela mineração, pelo garimpo. Então o garimpeiro vai lá, mete o mercúrio para separar o ouro lá da lama, né? Descarta esse mercúrio no lago, o peixe come, e o indígena lá que está se alimentando da caça, da pescaria, né? Da pesca, acaba sendo muito prejudicado porque ele não come só um peixe. Então ele vai acumular o mercúrio de todos aqueles peixes que ele acabar se alimentando. Ok? Beleza? Muito que bem. E para a gente terminar os nossos conteúdos de hoje, tem uma segunda forma da gente representar as cadeias, que são através das pirâmides, ok? As pirâmides ecológicas são uma outra forma de representar as cadeias, mas trazendo outras informações ao mesmo tempo. Então eu vou apresentar esses tipos de pirâmides para vocês, ok? Só deixa eu tomar uma água porque minha voz, né? Agora sim, vamos lá. Seguinte. Quais são os 3 tipos de pirâmide que a gente vai encontrar na natureza? Quais são os 3 tipos de pirâmide? A pirâmide de números, que vai dizer para mim aqui, ó, quantos indivíduos eu tenho. O número de indivíduos. A pirâmide de biomassa, que vai dizer para mim o quê? A quantidade de matéria orgânica, ok? Então aqui eu vou ter, por exemplo, uma medida em quilogramas, em toneladas, por exemplo, ok? Aqui eu vou ter uma medida em números mesmo, né? E a pirâmide de energia, que vai falar a quantidade de energia acumulada por unidade de área ou unidade de tempo. Quando é que a gente vai usar essas diferentes pirâmides, tá? Vou trazer alguns exemplos para ficar mais visual para vocês. Aqui eu tenho 2 pirâmides de números, tá? Vamos analisar essa pirâmide aqui. Primeiro degrau da pirâmide é sempre quem? O produtor. Primeiro degrau, a base da pirâmide é sempre o produtor. Segundo degrau, consumidor primário. Terceiro degrau, consumidor secundário, ok? Beleza? O que eu estou vendo aqui? Que lá no meu livro do produtor eu tenho 8 toneladas de alfafa. Essa 8 toneladas de alfafa vai servir para alimentar um bezerro de 1 tonelada. Esse bezerro de 1 tonelada... o que eu fiz? Tá, entendi. Esse bezerro de 1 tonelada vai servir para alimentar um adolescente de 47 quilos, ok? Essa pirâmide aqui,
Eu troquei a folha de posição, desculpa. É uma pirâmide de biomassa. Por que é uma pirâmide de biomassa? Porque ela está falando para mim sobre a quantidade de matéria. Então, olha a medida que eu tenho aqui. Eu tenho essa medida em toneladas, ok? Toneladas, quilogramas. Então, ela está dizendo para mim quanto eu tenho de matéria orgânica em cada um dos níveis tróficos, ok? Beleza? Ótimo. Já essa pirâmide de baixo aqui é uma pirâmide de números. Vamos olhar de novo. Primeiro degrau, produtor. Segundo degrau, consumidor primário. Terceiro degrau, consumidor secundário. Ok? Beleza? Eu estou vendo que aqui no nível do produtor eu tenho uma árvore que serve de abrigo, de alimento, né, para 100 cupins. Esses 100 cupins servem de alimento, de local, para 1000 protozoários, ok? Vejam bem, essa pirâmide aqui tem uma base menor e um topo maior. Ao contrário dessa pirâmide aqui, que tem uma base maior e um topo menor. A gente pode classificar essas pirâmides de maneira diferente. Essa pirâmide aqui, a gente vai chamar de pirâmide direta, ok? Quando a base dela é maior. Essa pirâmide aqui, a gente vai chamar de invertida. Por que a pirâmide invertida existe? Por que ela faz sentido? Porque, olha só, vocês conseguem entender que uma árvore é suficiente para 1000 cupins? Desculpa, para 100 cupins? Vocês conseguem entender isso? Uma árvore é suficiente para 100 cupins. Faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Olha o tamanho da árvore, olha o tamanho que tem os cupins. Então faz sentido que uma árvore sirva para 100 cupins. E que os protozoários, que são organismos minúsculos, que vivem dentro do intestino do cupim, faz sentido que 1000 protozoários, né, se alimentem de 100 cupins. Então essa pirâmide fica invertida por conta do tipo de organismos que estão fazendo parte dessa cadeia alimentar aqui. Ok? Beleza? Então as pirâmides podem ser diretas ou invertidas, ok? Eu apresentei para vocês aqui a pirâmide. Ah, tá atrás. A pirâmide de biomassa, a pirâmide de números, mas faltou a pirâmide de energia. A pirâmide de energia, ou um texto sobre ela, é bastante comum de aparecer na prova do Enem. O que essa pirâmide aqui vai dizer pra gente, tá? A Luma perguntou-lhe uma coisa, e quando o meio é maior, ou a base ou o topo vão ser maior que o meio, ou menor do que o meio. Aliás, deixa eu ver se eu não tenho uma aqui. Bah, ninguém nunca na vida tinha me perguntado isso, mas é uma ótima pergunta. Não, eu não trouxe outro exemplo aqui. Mas, Luma, geralmente a base ou o topo vão ser maiores entre si. Então, o que tu olha para dizer se é direta ou invertida é a relação da base e do topo. Então, se a base ainda assim é maior do que o topo, é uma pirâmide direta. Se a base ainda assim é menor do que o topo, ela é uma pirâmide invertida, entendeu? A referência que tu vai olhar é a base e o topo, ok? É isso que tu vai estar olhando. O meio não vai ser o que tu vai usar de critério para classificar. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Adiante, adiante. Ó, vem comigo. A pirâmide de energia, a gente vai encontrar ela sempre dessa maneira. O que eu quero dizer com isso? A pirâmide de energia, ela sempre vai ser direta.
Não existe pirâmide de energia invertida. Não existe. Ah, peguei uma caneta ruim. Não existe. Sempre vai ser direta. Anota isso no teu material, ok? Isso é muito importante. A pirâmide de números pode ser direta e invertida. A pirâmide de biomassa pode ser direta e invertida. A pirâmide de números, desculpa, de energia, jamais. Não pode, ok? Por quê? Por que não pode? Por que ela não pode? Tu já sabe essa resposta. Tu já teve essa resposta lá no comecinho da aula. Vamos dar uma olhada? Vamos relembrar? O que acontece? A energia vem do Sol. Ó, eu tenho 1 milhão de joules de energia solar. A planta vai pegar essa energia e vai deixar só 10 mil joules disponíveis para o próximo. O consumidor primário, a abelha aqui, ó, vai deixar só 1.000 disponível para o próximo. A ratazana do deserto ali vai deixar só 100 disponível para o próximo. A serpente vai ter só 10 disponível para o próximo. Então, ó, a energia ela sempre segue um fluxo unidirecional. A gente não tem como reaproveitar a energia porque ela se dissipa para o ambiente, ok? Beleza? Então, por isso que a gente sempre vai ter a pirâmide de energia representada como, como direta, ok? Tranquilo? Isso é bem importante que vocês saibam, porque existem questões teóricas, né? Questões com texto apenas que vão falar sobre isso. No Enem tem vários exemplos, tá? Vocês conseguem achar isso bem facilmente, ok? Considere a seguinte cadeia alimentar em um ambiente marinho. Tem o fitoplâncton, uns copépodes, umas sardinhas e uns atuns, tá? Imagine que nessa cadeia sejam introduzidas águas-vivas que se alimentam dos copépodes. Nessa área, as águas-vivas não são alimento para outros organismos, ok? No mesmo período, ocorre sobrepesca da população de sardinha. Então, vamos anotar as coisas, né? Porque são várias informações. Ó, a água-viva se alimenta dos copépodes. Então, ó, os copépodes servem de alimento para a água viva. Anotem as coisas na questão, risquem a questão, não fiquem usando só a cabeça para resolver. No mesmo período ocorre sobrepesca da população de sardinhas, ou seja, a população aqui de sardinhas vai ter um decréscimo, vai diminuir a população de sardinhas. Então, ó, como consequência das interferências será observada a diminuição de quem? Vamos pensar. A diminuição da população de atuns em consequência da diminuição da população de sardinhas? Interessante, parece boa. Da população de atuns pelo aumento da população de copépodes? Não, vocês já sabem que não, porque as águas-vivas vão comer os copépodes e ainda tem sardinhas lá. Da população de copépodes em decorrência da diminuição do estoque de sardinhas? Bom, não, né? A sardinha comia o copépode, então não vai ter uma diminuição dos copépodes. Da quantidade de fitoplâncton devido à redução do estoque de copépodes? Basicamente, vai ter um elas por elas, né? Porque diminuiu a sardinha e entrou água-viva. Então, os copépodes vão continuar sendo predados. Do estoque de copépodes em função do aumento da população de atuns, a população de atuns também vai diminuir, porque aquilo que ele se alimentava está sendo morto. Então, não pode ser. A nossa resposta, então, é a letra A. Ok? Beleza? Tranquilo? Essa questão aqui também quero fazer porque é um tipo de questão bem clássica e é um conceito que eu quero ver se vocês têm bem estabelecido, tá? Olha só. O que diz aqui? Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono
elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, molusco, crustáceo e peixe, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a forma orgânica. Em qual desses grupos ocorre essa transição? Bom, vamos pensar. Carbono inorgânico para carbono orgânico. Ok? Beleza? O que a gente tem aqui? O que é carbono inorgânico na natureza, jovens? CO2. O que é carbono orgânico na natureza, jovens? Glicose. Aonde é que acontece a transformação de gás carbônico em glicose? Tem um nome para isso, né? Fotossíntese. E aí, onde ocorre a fotossíntese? Em qual desses organismos? No fitoplâncton. Então, nossa resposta aqui é a letra A. Certo? Tranquilinho? De buenas? De boazinhas? Tranquilito mesmo? Foi uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Espero que vocês tenham me seguido no Instagram também, porque hoje eu dei motivos. E que a resistência do tardígrado esteja sempre com vocês. Beijão, tchau, tchau!